O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-se. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Meus irmãos, Samuel, ele ouvia bem, mas não tinha intimidade para distinguir quem estava falando. O nome Samuel significa, no hebraico, ouvir Deus, ou o nome de Deus. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes da vida espiritual é aprender a ouvir Deus. Na Bíblia, nós vemos muitas experiências de pessoas com as quais Deus falou diretamente. Alguns identificaram logo a voz de Deus, outras levaram algum tempo para identificar. Identificar a voz de Deus, meus irmãos, é algo que exige mais que as funções naturais de audição. É necessário recurso espiritual, como por exemplo o espírito de discernimento. Identificar a voz de Deus, meus irmãos, é necessário intimidade. Precisa ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus, meu irmão, significa relação íntima. Nós podemos ver lá no Salmo 25:14 que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, meus queridos, quanto mais íntimo de uma pessoa você vai ficando, mais se tem rapidez e sensibilidade para identificar a sua voz. E o hábito de orar traz essa intimidade com Deus. Outra coisa, meus queridos irmãos, para identificarmos a voz de Deus, é necessário nós termos sensibilidade. Precisamos conhecer a voz do Senhor.
É verdade. Pelo tom da voz, dá para descobrir o clima do assunto. Deus, Ele quer nos tratar. Deus, Ele quer falar com você. Mas você, amados irmãos, por não ter essa intimidade com Deus, por você não ter essa sensibilidade, então se torna difícil você ouvir a voz de Deus. Samuel era jovem, ainda não tinha essa intimidade com Deus, não conhecia ainda a palavra do Senhor. Estava aprendendo, estava na escola. E é preciso, amados irmãos, você para ouvir a voz de Deus, é preciso você buscar. É preciso você dar-se a isso. E o profeta Samuel, queridos irmãos, ele estava buscando. Deus, Ele quer falar com cada um de nós. Só que o modo de comunicação através de seus servos baseia-se também pela palavra. E é a palavra, meus irmãos, que Deus também fala diretamente ao coração dos homens. Paulo, falando aos romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, se nós queremos ter, ou melhor, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Intimidade como vamos conseguir? Orando, buscando a sua face, reservando momentos para ouvir Deus, para falar com Deus. Se nós queremos identificar a voz de Deus, precisamos também de sensibilidade, não é isso que nós já falamos? E sensibilidade, meu irmão, precisa conhecer. Sensibilidade para conhecer a voz do Senhor. Então, meus queridos irmãos, esta é a mensagem que Deus colocou em meu coração para nós meditarmos hoje no nosso devocional O Carpinteiro Jesus. Que nós possamos, amados irmãos, identificar a voz de Deus. Porque hoje tem muitas vozes falando. E qual é a voz de Deus? E como é que nós vamos saber se é Deus que está falando com você ou se é o inimigo? Então, é preciso você ter intimidade e sensibilidade. Se não tiver, vocês não vão identificar quem é quem. Se é o Senhor ou se é o inimigo. Se vem de Deus ou se vem do inimigo. Se for de Deus, meus irmãos, vai ser bom, ótimo. Agora, se você der a voz ao inimigo, misericórdia. Que Deus abençoe. Esse foi mais um devocional, O Carpinteiro de Jesus.